Voltando, parte 2 da nossa live sobre psicanálise e arte, que devido ao tempo aqui do Instagram a gente teve que cortar a primeira parte, mas todas as partes serão publicadas aí. E vamos aguardar então a Maria Clara voltar para poder falar sobre a parte interessantíssima, que é quando a Alemanha de Hitler expulsa, né, o Freud para Londres. Vamos deixar ela voltar aqui para continuar nossa conversa, que está interessantíssima. Está conectando. Muita gente voltando. Obrigado, gente, por voltar aqui para acompanhar. Oi. Oi, Então, pronto. Agora você tem mais uma hora para falar à vontade. não, de jeito nenhum, tá maluco. Eu estou terminando. Então, é isso. Aí, quando o Dali vai visitar o Freud, vai pelas mãos, né, de um escritor austríaco, conhecido de Freud. Ele vai com a mulher dele, o Dali, né, chamada Gala, e o dono do quadro, que era um milionário na época que tinha comprado esse quadro. E aí eles conversam e tal, e trocam ideias. E o Freud, já com 82 anos, em 1938, né, que foi isso, em Londres, ele fica muito bem impressionado com a figura do Dali. E acha interessante o quadro. Apesar das deformações, né, entre aspas, que estavam ali. O, o, e quando eles vão embora e tal, o Freud então escreve uma carta agradecendo ao escritor que levou Dali para visitá-lo, dizendo que ele ficou muito bem impressionado e que aquela obra merecia um estudo mais aprofundado. Mas todo mundo percebeu que o Freud estava muito combalido, ele já estava doente, ele teve um câncer na boca que foi diagnosticado quando ele tinha 67 anos. Ele já estava com 82. E quando, em 1938, ele não queria sair de Viena. Mas eu não sei se você sabe, mas raptaram a Ana Freud. Eu sabia das E irmãs do Freud, mas da Ana Freud eu não é que sabia. morreram. A Ana Aham. Freud, porque ele mandou ele embora, ele não quis ir. E ele já era conhecido em boa parte do mundo. Ele não quis ir, aí raptaram a Ana Freud. Aí ele falou, não, agora eu vou ter que ir. E aí a Marie Bonaparte, que era amiga dele, pagou um resgate e o acolheu, ajudou, né, a ver uma forma dele ficar em Londres. Isso foi em 1938. E ele ainda teve que sair, olha só, para um homem doente, com 82 anos, com aquela obra toda, ele ainda teve que assinar uma carta dizendo que ele não tinha sido importunado pelo regime alemão, pelos alemães, É por nessa Hitler. carta que ele diz que recomendava a Gestapo a todos. Não tem uma ironia que ele escreveu algo assim? Não, Ou não é mito? sei. Isso eu não sei. Eu não sei. Eu sei que ele teve que assinar essa carta para ele sair vivo de Viena e aí ele se estabeleceu em Londres. Então essa visita de Dali já foi em Londres. E o Dali era assim muito eloquente, né? Ele dizia: eu sou o surrealismo. É, a minha diferença de um paranoico comum para mim é que eu sou um paranoico crítico. Eu sei que eu sou paranoico. É, Adorei a definição. Paranoico crítico é é, maravilhoso. é, é. E tinha muitas outras coisas, né? O surrealismo, Aham. por exemplo, com aquela ideia, eles criaram uma coisa chamada escrita automática. E muito parecida no campo do pensamento e da fala com a associação livre de Freud. Quer dizer, você Uhum. escreve livremente o que vier à sua mente, de preferência sem muita censura.
E isso deu margem a alguns exercícios que a gente, não sei se você já viveu isso, já conheceu isso, mas isso está lá em 1920, 20 e pouco, que diz, Tem a uma minha irmã, pergunta. minha irmã, A Clara pode dar aula sobre psicanálise? Ela tá ah, dando. ah, meu Deus do céu. Aí, em Bruno, é uma curiosidade. É um escrito que a pessoa começa com uma palavra e passa para outra, a outra. Isso tem origem lá nessa ideia de deixar fluir o inconsciente, de deixar as coisas livres. Aham. E também essa ideia de um desenho que uma pessoa começa a desenhar, o outro continua, e depois se vê o resultado daquele trabalho, né? Sim. Lá também nessa época surgiu uma coisa chamada frotagem, que as escolas continuam usando, que é você trabalha, bota uma folha de papel com um lápis e embaixo uma coisa com áspera. E aí Sim, aí você você passa o risca o lápis em lápis, cima e faz aquela. só que não para aí, né? As imagens que surgirem dali é que deviam ser trabalhadas, tá entendendo? Então, Uhum. mas o pano de fundo dessa história é abrir essa possibilidade dos pensamentos virem de uma maneira não muito racional, né? Mais Sim. intuitiva, mais sensível, né? Aí, só para terminar, Lacan, nessa época, lá de 1930, por aí, ele frequentava os bares, os eventos dos surrealistas. E conheceu Breton antes mesmo de conhecer Freud. E com o Dalí aconteceu o oposto de Freud, do que aconteceu com Freud. O Dalí foi buscar Freud em 1938. Quem foi buscar o Dalí para uma conversa, uma entrevista, porque se interessou, foi o Lacan. A Elizabeth Rudinesco vai dizer que são três os pilares, isso segundo ela. Eu não tenho conhecimento de Lacan e né, da proposta lacaniana a ponto de dizer isso. Então, eu fui buscar lá e ela diz que três são os pilares do lacanismo, ou da teoria lacaniana. O freudismo, né, porque ele faz uma releitura de Freud, a psiquiatria, porque ele era um médico, Lacan era um médico psiquiatra, e o surrealismo. E ele se interessa muito, por isso ele vai procurar o Dalí, sobre esse delírio paranoico que o Dalí tinha. Porque, na verdade, o Lacan estava escrevendo a tese de doutorado dele, que chamava o seguinte: da psicose paranoica em suas relações à personalidade. Então, os surrealistas influenciaram o Lacan. Mas a Rudinesco vai dizer que o Lacan não explicitou isso no trabalho dele, porque ele tinha muito receio que a banca examinadora cortasse, entendeu? Não aprovasse o trabalho dele por conta dessa correlação. Uhum. Então, os surrealistas perseguiram a psicanálise, mas a psicanálise ficou meio que só mais tarde, quando Lacan fica mais estável, né, na sua proposta, é que ele fala mais explicitamente. Então, para finalizar, a gente vai voltar lá no início, só para fechar. Ai, que coisa, né, professora? Uma vez professora, né? Sempre. Então, psicanálise e arte, ora se aproximam, ora não. Ora se conflituam até, né? São dois campos em permanente transformação, como a gente disse, lidando com seus fracassos, como a gente disse. Fracassos que levam a essa busca incessante,
que é a coisa da falta, que nos constitui a todos. É isto! Muito bom, muito obrigado, foi Muito bom maravilhoso. é você ter me convidado e ter me dado essa oportunidade. Fiquei feliz. E uma pergunta que eu tenho essa curiosidade, não sei se você vai poder responder. Como você vê a arte hoje, em especial nesse momento tão delicado que acredito que, eu tenho falado isso, as gerações que estão vivas nunca passaram. As gerações Uhum, anteriores talvez tenham, alguma tenha passado por algo próximo. Mas uhum, desse quadro, nessa proporção, com essa tecnologia, como você uhum. vê a arte nesse cenário? É. Eu vou dizer para você uma coisa que eu não sei se você tem recebido, que eu tenho muitos. Ai, gente, olha, pessoal agradecendo. Olha, Drica, não conheço a Drica, mas olha, Dri Cafezatti, ela obrigada, está dizendo que você é querida. maravilhosa, é a mesma. Ai, obrigada, obrigada. Olha só, minha querida, oh, meu querido Bruno. Eu não sei se você tem recebido, eu tenho muitos artistas adicionados, né? Então, de vez em quando eu recebo um bannerzinho dizendo, tá, a cultura não é muito importante, não. Eu quero ver você passar por esse período sem música, sem leitura, né? Sem uma boa literatura, sem que mais que eles falam lá? Música, um teatro, né, que está disponibilizado, Os enfim, toda filmes, as séries, né, que a gente fica vendo em isto, casa. isto mesmo, né? Então, eu acho que nesse momento, sobretudo, né, a gente se vale dessa coisa mais espontânea, entre aspas, porque quem é artista sabe que não é ser artista não é um hobby, que é uma coisa que a gente desmistifica logo assim que a gente começa a lidar com a arte, que exige muito trabalho, muita persistência e muita dedicação, não é? E então, mas você de repente diante de uma obra de arte você fica fascinado ou pelo horror que ela te passa, ou pela delicadeza, ou enfim, algum sentimento que demanda e que capta você, que atrai você, que faz você ficar ali siderado naquele trabalho, né? Ou pode ser uma peça de teatro, pode ser um filme, pode ser uma instalação, né? Instalação é uma coisa que o artista faz que é mais tridimensional, que né, às vezes é, mexe com o espectador de uma tal maneira que ele não consegue entender muito bem. Mas é exatamente a sensibilidade daquele cara que provavelmente está além do seu tempo, ou além daquilo que a maioria percebe, que bota ali, né, quase que sinteticamente, coisas que você está vivendo aí no, 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 na cachoeira, como é que diz, na coisa vibrante que somos nós. Aí eu me lembrei de um colega que ele dizia assim, olha, a única coisa que me distingue dos meus pacientes psiquiátricos é o meu jaleco, né? Perfeito. Porque sanidade e loucura é uma questão de, eu estava lendo outro dia, eu estava dizendo, é uma questão de quantidade. Todos nós temos todas as possibilidades de enlouquecer, de não enlouquecer, né? É uma questão de dosagem aí. Então, a arte traz à tona coisas inexplicáveis, né? Que dão conta dessa coisa faltosa que nos constitui. Aliás, nos constitui, eu vou terminar com um poeminha meu, então. Ai, Pode? que maravilha, por favor. Deixa então, Que é só antes de você terminar, só para contar para o pessoal que fizeram algumas perguntas. Se você poderia dar Ah, aula particular de fizeram? Então vou psicanálise. responder. Ah, eles A são meus Veloso amigos. perguntou, Veloso 5327. Ela É perguntou minha até no irmã. vídeo anterior se você poderia dar aulas ou online ou particulares. Eu também faço essa pergunta, né? Será que não tem assim umas aulas que você poderia dar para a gente poder assistir? Porque é muito bom te ouvir. Ué, a gente pode voltar a conversar outras vezes, mais para Será frente, um um prazer. pouquinho.
Será Você um faz a prazer. proposta. E, Porque, na verdade, fala. não, e também falar que você atende clinicamente, atende online, né? Nesse Isso, momento de pandemia. isso. Então, por favor, Atendo sigam o sim. Instagram da, Ah, da, é? da Clara, lutando para não falar Isso. professora, da Clara. Aham. E É, entre em contato aí, quem tiver mais curiosidade, que tem muito conteúdo legal. Por favor, fica à é, vontade. é. Então é isso. Agora eu já. Ah, eu ia falar Um poema. um poeminha, né? Mais ou menos em relação a isso que a gente acabou de falar. Quer dizer, é assim: o caos nos constitui a todos, sem exceção. Uns se apegam a regras, outros à repressão. O caos segue implacável, marcando a sua posição. Ah, que bom poder falar um poeminha meu aqui. Olha, volta quantas vezes Obrigada. você quiser e puder. Para mim foi uma honra, um prazer enorme. Ok. Adorei, aprendi muito. Ah, imagina. E É só isso tenho a aí. agradecer. Muito obrigado. Ah, eu que Boa tenho que noite. agradecer. Boa noite. Bom final de Obrigada. semana. Aí vamos marcar outras vezes. Tá Obrigado a bom, todo mundo que obrigada. Ah, assistiu aí. minha filha, ó. A K44H, não é Isso. isso? Minha filha linda. Ó, muito obrigada. Até a próxima, se quiser, só entrar em contato. Eu que agradeço. Minha irmã, ó, minha Entrarei, vamos amigona, marcar. Margarida, é um prazer você estar aqui. Ótimo. Ó, Dina. Ih, muita gente Bete boa. Monteiro, Minha irmã Dina, também. Eu tenho várias irmãs. Ah, e ó, essa eu não Fernanda conheço. Torbey, Margarida Pacheco, Ah, que Juan beleza. Oliveira, Adriana Adri, e Marinês, enfim, muita gente muita legal gente. aqui. Isso aí. Um beijo. Tchau. Beijo, tchau. Fique em casa. É isso aí.